O desfecho polêmico de um encontro violento. O lutador de jiu-jitsu que agrediu uma paisagista foi considerado inocente pela justiça. O motivo? Um distúrbio relacionado ao sono. A defesa de Vinícius Serra alegou que ele estava dormindo enquanto espancava a vítima. Pela primeira vez, Vinícius contou os detalhes daquela noite. Um crime bárbaro pode ter explicação? Eu nunca imaginei passar por tamanha brutalidade na minha vida. Quase 6 anos depois, uma decisão da Justiça diz que sim. Em 16 de fevereiro de 2019, o lutador de jiu-jitsu Vinícius Batista Serra, de 27 anos, agrediu violentamente uma mulher durante o primeiro encontro. A vítima teve o rosto desfigurado. O agressor foi preso, mas depois respondeu pelo crime em liberdade. Foi um feminicídio tentado. Ela ficou extremamente, gravemente ferida, diversas cirurgias para conseguir tentar melhorar, a sua situação. E a gente se sente muito impotente. Na época, a paisagista Elaine Caparrós tinha 55 anos. E foi no apartamento dela que Vinícius teve um ataque de fúria. A justificativa dele, um surto. Agora, a defesa do agressor garante: ele estava dormindo quando espancou a vítima. É uma situação muito complexa e a gente precisava entender o que justificava esse fato, que de fato foi uma tragédia, né? E aí a gente precisa recorrer à ciência, porque a ciência ela explica esse fato, né? No relato de Elaine, a sessão de tortura durou 4 horas. Só terminou quando uma vizinha ouviu os gritos de socorro e chamou a polícia. A defesa de Vinícius nega. A gente estima que isso tenha durado, pela própria cronologia, em torno de 30 minutos, 15 a 30 minutos, não mais do que isso. Em 2019, Elaine detalhou os momentos de pânico que viveu. Eu lembro dele me estrangulando muito, eu estava com as mãos aqui, ele não conseguiu encaixar o golpe. Eu lembro desse momento que eu desmaiei. Eu acredito que ele pensou que eu estivesse morta. Elaine chegou a ficar internada em estado crítico. Teve múltiplas fraturas no rosto, descolamento da retina, insuficiência renal e pulmão perfurado. Na ocasião, Vinícius foi acusado de tentativa de feminicídio. Mas na última semana, uma sentença tirou dele a culpa pela agressão. Pela decisão da Justiça, Vinícius não pode ser responsabilizado pelo crime. O estudante de direito foi considerado incapaz de responder pelos próprios atos devido a uma condição rara, conhecida como parassônia, um tipo de distúrbio do sono que teria deixado o jovem inconsciente enquanto agredia a vítima. A parassônia REM costuma ser mais violenta. Quer dizer, a gente costuma ter movimento mais brusco, mais rápido e a chance de se machucar e machucar o parceiro, o companheiro, é muito grande. Pela primeira vez e com exclusividade, Vinícius contou o que aconteceu naquela noite ao Domingo Espetacular. Eu lembro que eu acendi a luz, ela estava assim no chão, com o rosto sangrando muito, Eu estava com a minha mão ferida. E eu fui até ela e perguntei: Elaine, é você? Vinícius, hoje você faz tratamento? Sim, eu estou fazendo acompanhamento. Estou me sentindo bem, eu venho dormindo muito bem e a minha qualidade de vida melhorou muito após começar a fazer um tratamento adequado. Vinícius não vai precisar pagar nenhuma indenização à vítima. Ele vai fazer tratamento ambulatorial. Deverá comparecer uma vez ao mês a uma unidade de saúde e tomar os remédios prescritos. Caso não siga as determinações da Justiça, pode ser internada em um hospital psiquiátrico. O ideal não seria que ele estivesse respondendo de forma ambulatorial, e sim de forma internação no hospitalar, de hospital de custódia. Kira Grace, pentacampeã mundial de jiu-jitsu, é prima do filho de Elaine, o lutador Ryron Grace. Ela usou as redes sociais para comentar a decisão. O sistema está mais preocupado em encontrar desculpas para o agressor do que proteger as vítimas, principalmente as mulheres. Que qualquer transtorno, como sono, pode ser usado como justificativa
para escapar das consequências. E realmente isso é inaceitável. Vinícius ainda lembra de alguns momentos daquela noite. A gente se conheceu, né? Ela me ofereceu um vinho, depois ela preparou uns petiscos pra gente comer e depois a gente foi assistir um filme. Ela perguntou se eu queria ver um filme com ela, eu disse que sim. Ela foi uma pessoa muito legal comigo, né? E eu também busquei ser uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, né? Enfim, eu busquei ser uma pessoa mais agradável possível, né? Mas o encontro terminou de forma inesperada depois que os dois adormeceram. E quando eu acordei, né? Eu acordei num quarto escuro, com a minha cabeça apoiada na parede, eu estava ajoelhado, né, com uma pessoa, né, gritando no quarto. Eu não lembrava absolutamente de nada, eu não lembrava onde eu havia passado a noite, eu não lembrava que eu estava na casa de Elaine, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que a primeira coisa que eu pensei assim, naquele estado de confusão foi: o que está acontecendo aqui? O que é isso, né? Vinícius tentou deixar o prédio depois das agressões, mas foi impedido por um segurança do condomínio. 11 anos antes daquela noite, no apartamento de Elaine, ele havia agredido a mãe e o irmão. Eu tenho um laudo com os maiores peritos do Rio de Janeiro e do Brasil, as maiores referências em psiquiatria forense, a maior neurologista, um psiquiatra muito conhecido também, um outro psiquiatra muito conhecido participou das minhas perícias. Então, foi uma decisão tecnicamente muito acertada e eu realmente fiquei satisfeito com o resultado. A defesa de Elaine, em nota, disse que é absolutamente inadmissível que o acusado não seja levado a julgamento pelo tribunal do júri. E é igualmente lamentável a decisão de reforma da sentença que retirou a indenização e que pretende recorrer. Apesar da decisão da justiça, Vinícius sabe que o episódio de violência, mesmo que inconsciente, teve muitas consequências. Nós procuramos Elaine, mas ela preferiu não falar sobre o assunto. Eu me sinto sim um pouco vítima, mas quero deixar bem claro, a verdadeira vítima nesse caso, nesse processo, foi a Elaine. Não podemos permitir que algo assim se repita, né? Nós precisamos que as pessoas respondam pelos seus atos, ainda que de forma hospitalar ou que seja um tratamento realmente adequado, porque se amanhã ou depois acontecer alguma reincidência, vai ser uma outra mulher correndo um grave risco de um feminicídio.